Graças e paz, amados. Aqui é o Maurício, do canal Eterno Propósito. Desde já peço para você deixar o seu like, ok? O seu joinha, ativar o sininho aí, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, ok? Que Deus possa abençoar a tua vida. Irmãos, eu quero ser breve aqui, falar rapidamente de um assunto que todos já conhecem, já ouviram falar, sobre um pouco sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, ok? Ser bem breve. Para nossa edificação, um pouquinho do entendimento, acrescentar algo. Já tem vídeo no canal falando acerca da vinda do Senhor, né? Tem um vídeo lá, ok? Depois eu vou deixar na descrição lá o link do vídeo, ok? Para você acompanhar. Irmão, sobre o arrebatamento da igreja, ok? Basicamente existem duas linhas, né, de interpretações diferentes acerca desse assunto. Basicamente existem duas. A primeira vai falar que é um evento único, um momento único, visível a todos, em que Jesus virá com poder e grande glória, ok? Um único evento. E por consequência desse evento, por manifestação desse evento do Senhor Jesus, ok? Da sua vinda, ocorre o arrebatamento da igreja, ocorre a ressurreição, ok? Então, pela manifestação da vinda do Senhor, que é epifaneia, ok? Manifestação, aparição, revelação, é isso que significa quando fala os textos que falam da vinda do Senhor. É a sua manifestação, epifaneia, ok? Com poder e grande glória. A segunda linha de interpretação, ok? A esse respeito, vai dizer que Jesus vem em duas fases. A sua segunda vinda será dividida em duas fases. A primeira fase seria o arrebatamento secreto, né? Supostamente secreto da igreja, né? Invisível, né? Que ninguém vê. E o segundo, com poder e grande glória no final da grande tribulação. Ou seja, eu acho um pretexto, né? Uma desculpa para poder colocar a igreja ali fora da grande tribulação, né? E tem que achar um lugar para poder encaixar um arrebatamento secreto, né? Que as pessoas infelizmente interpretam assim. Mas toda a história da igreja, né, do primeiro século até agora aqui, toda a história da igreja por mais de 1800 anos, a igreja pregava a vinda do Senhor, a epifaneia, sua manifestação, e ensinava que devíamos aguardar a manifestação do Senhor, né, com poder e grande glória, e não um arrebatamento secreto. Tá entendendo? A igreja ensinava dessa forma por mais de 1800 anos. Então, no século XIX, surge então John Nelson Darby divulgando, né, com um trabalho de divulgação do arrebatamento secreto, né? Nesse mesmo tempo, aí antes dele, apareceu uma jovem, Margaret MacDonald, teve um sonho, né, um suposto sonho, uma visão, em que era arrebatada, né, secretamente, ocultamente, um arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Então ela começa a compartilhar isso com os jovens da sua igreja, as pessoas que ela se reunia, ok? Na sua comunidade. Então, supostamente, John Nelson Darby ouviu, né, esse sonho dessa jovem, se interessou por esse sonho, então acrescenta essa doutrina, esse tipo de ensino, né, na tua teologia, na teologia dele, ok? E na sua escatologia, e começa a divulgar isso. Então, até hoje, predominantemente, né, hoje o que predomina nas igrejas, nas instituições religiosas, nas igrejas evangélicas, é o ensino pré-tribulacionista. É o ensino em que a igreja será arrebatada secretamente,
ocultamente, que ninguém verá. Ok? Que Jesus virá secretamente e a igreja será arrebatada, invisível, antes da grande tribulação. Então é um sino que é predominante hoje. Mas a verdade de Deus, ela está sendo restaurada. E eu louvo a Deus porque já muitos irmãos, muitas igrejas, muitas pessoas, pastores estão ensinando, né, a igreja voltando para o caminho da verdade. A verdade está sendo restaurada, querendo as pessoas ou não. A verdade será restaurada, ok? Está profetizado isso. O assunto da escatologia, tema central sempre foi a vinda do Senhor Jesus. Sempre foi a vinda do Senhor Jesus. Como eles dizem que a vinda do Senhor Jesus será dividida em duas fases, para poder encaixar a sua ideia, né, a sua interpretação, né, de um arrebatamento secreto dentro, né, dessa ideia, dessa visão que eles têm acerca da vinda do Senhor. Então eles dividem em duas fases, ok? E separa também a igreja de Israel, então faz uma confusão muito grande, infelizmente, ok? Mas o tema central é a vinda do Senhor Jesus, né? E na sua vinda tem fases, ok? Ele vem a segunda vez unicamente, ok? Com poder e grande glória, todo olho verá. E fases da sua vinda, ok? É o arrebatamento da sua igreja. O que acontece pela manifestação da vinda do Senhor é o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos, a ressurreição dos que morreram nele, ok? E a implantação do seu reino milenar sobre a terra, ok? Para reinar sobre toda a terra. E a igreja será reis e sacerdote com ele, ok? Será um momento único, glorioso, como fala Mateus 24, 30, Mateus 26, 64, Marcos 13, Lucas 21, Atos 1, versículo 11, Apocalipse 1, 7, diversas passagens. Irmãos, no início da igreja, Deus fala algo aqui. No início da igreja, muitas perseguições ocorreram. Muitas perseguições. Até hoje a igreja em alguns lugares ainda é perseguida. Tem um refrigério em alguns países, em alguns lugares. Mas você já pode ver hoje ainda mesmo, no século 20, 21, que estamos, a igreja sendo perseguida lá no Oriente Médio, na África, enfim, na Ásia. Duramente perseguida e mortos. Acontecendo martírio ainda hoje. A igreja, ela sofreu perseguições, ok? E por ocasião dessas perseguições, sofrimento da igreja, os irmãos naquela época dos apóstolos, eu vou ter até que ler, os irmãos preocupados, né, com o que estava acontecendo, as perseguições, muitas mortes acontecendo, os irmãos preocupados falavam, né, e diziam, poxa, o que acontece com os mortos, né, acerca da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, o que vai acontecer? O que será dos que morreram? Então Paulo escreve uma carta, ok? Não só uma, ele escreve a carta a Tessalonicenses, dando a instrução aos irmãos, confortando os irmãos a esse respeito, e também fala para os coríntios, ok? Essa carta corria a toda a igreja, a toda a Ásia, a todo o Oriente, enfim, para onde a igreja estava. Então ele vai dizer no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, acerca da vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança, ok? Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Note bem, Paulo instruindo os irmãos, aconselhando, exortando a eles, ok? Confortando eles. No final desse capítulo ele vai confortar os irmãos, ok? Nessa carta ele vai dizer, olha, ele
pede para os irmãos não serem ignorantes acerca dos demais pessoas, né? Acerca dos que dormem, ok? Os demais irmãos, demais pessoas que não tinham esperança, ok? A igreja deveria ter esperança. Os que são os seguidores de Cristo deveriam ter esperança, ok? Na vinda do Senhor. Por quê? Aí ele vai falar. Porque os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederia os que dormem. Os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, de modo algum vão preceder, ou seja, vão passar na frente dos que dormem. Ok? Tem uma ordem aí. Na vinda do Senhor, na sua epifaneia, ok? Parousia, epifaneia, sua manifestação, Jesus, então, acontece a ressurreição dos que creem nele, dos que morreram nele. Apocalipse 7, do versículo 10 em diante, vai falar ali de uma grande multidão de vestes brancas. Aí vai haver um diálogo ali. Quem são esses vestidos de vestes brancas? Aí vão falar. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os que vêm da grande tribulação. Uma imensa multidão. Uma inumerosa multidão. Ok? Então, se eles vieram da grande tribulação, né? Morreram, óbvio, né? Muitos morreram na grande tribulação. E se aconteceu um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, e Paulo vai explicar que os que estão vivos não passam na frente dos que dormem, que é junto, simultaneamente, acontece, ou seja, a glorificação, né, do corpo. Paulo vai falar isso em Coríntios, né, esse mistério, que o corpo será revestido, né, transformado, glorificado, e acontece o arrebatamento da igreja, no soar da última trombeta, ok? Aí porque eu citei Apocalipse ali, capítulo 7, que é uma grande multidão que vem da grande tribulação, que morreram, enfim, que não negaram sua vida. Então, um arrebatamento antes da grande tribulação não pode ocorrer. Porque então os que estiverem vivos, que estão vivos, passaram à frente dos que morreram depois da grande tribulação. E só há uma ressurreição para os santos. Só há um arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Não há duas. Aí a ideia, o argumento que muitos vão usar é: não, fique em aberto. Fica aberto o arrebatamento da igreja. Fica um período aberto. Fica uma ressurreição ainda aberta, em aberto para a igreja. Aonde está isso? Me diga, qual texto que vai falar disso? Qual passagem nas escrituras vai mostrar dois arrebatamentos, né? Duas ressurreições? Para dar certo a linha pré-tribulacionista, essa ideia, essa visão, eles têm que inventar. Eles têm que criar um modo para poder o ensino deles dar certo. Criar dois arrebatamentos, criar duas ressurreições, dizer que há um espaço aberto, ok? Para o arrebatamento da igreja, os que foram morrendo na grande tribulação já são arrebatados, enfim, não dá para entender, ok? Não tem base bíblica, não tem fundamento, ok? Não tem fundamento. Aí vão dizer, outro argumento que gostam muito de usar: mas Deus não vai deixar a sua igreja, a sua noiva, ser toda massacrada na grande tribulação. Que isso? Não tem cabimento um argumento desse, dizer umas coisas dessa. Quando não tem mais argumento nas escrituras, você apresenta algumas perguntas, alguns textos e pede para eles explicarem, eles não vão saber explicar e começam a vir com esses argumentos, esse papo furado. Ué, a igreja sempre sofreu perseguições, sempre sofreu martírios.
Muita gente hoje, no século XXI, não tem a mínima ideia do que a igreja passou lá no passado. As perseguições que a igreja sofreu. Tem gente que tem acesso a tudo isso. Tem gente que sabe do que a igreja passou, viu documentário, sabe? Estudou a história e mesmo assim fica na ignorância, se fecha, ou seja, age com... Nossa, de uma maneira que não dá para compreender. O que a igreja sofreu lá no passado foi mortes de grande tribulação. Para a época deles, foram mortes de grande tribulação. Na arena, degolados por leões, despedaçados. Era colocado um poste amarrado, preso, e tacava pinche ali, ateava fogo neles para iluminar Roma, a cidade. Eram vestidos de pele de ovelha e para cachorros, animais correrem atrás deles, enfim, era diversos tipos de mortes que os imperadores, um atrás do outro, vinham inventando, criando. Não tinha mais imaginação para criar torturas para a igreja. E mesmo assim a igreja crescia, a fé era aumentada, eles eram provados como ouro no fogo. A igreja permanecia fiel até a morte. Sabe quando a igreja veio se corromper? Sabe quando a igreja veio se perder? Foi quando a perseguição cessou, parou. O Constantino, enfim. Aí se misturou a igreja ali com a religião, okay, com o Estado, e começou a implantação de várias falsas doutrinas, falsos ensinos dentro da igreja, no seio da igreja. A igreja começou a se perder, se esfriar, abandonar a verdade. E aí veio, muitos séculos, surgindo muitos ensinos, muitas doutrinas, enfim, mas mesmo assim por muito tempo ainda muitos perseveraram na doutrina dos apóstolos, ensinando, enfim. E depois vem a reforma, enfim, tudo mais. Mas até no tempo da reforma, coisa ali, o ensino acerca da vinda do Senhor era um só. Acerca do arrebatamento da igreja era um só. Que devíamos aguardar o Senhor com poder e grande glória, a sua manifestação, epifaneia, não aguardar um arrebatamento secreto. Hoje muitos se tornam assim, egoístas, né? Achar que a igreja tem que ser imune. A igreja tem que ser imune, não pode sofrer grande tribulação, não pode sofrer perseguição, não. Grande tribulação não é para nós, não, é para os judeus, é para os infiéis. A igreja fiel, santa, sempre sofreu perseguição. Ela não esteve imune a nada. Tem momentos de refrigério, de Deus guardar, de uns escapar, fugir, Deus conservar, enfim, mas a igreja sempre sofreu perseguição. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então são diversos textos que vai falar acerca da manifestação de Cristo, da sua vinda. Vamos estar tentar fazendo uma série aqui breve, explicando os textos com mais detalhes, ok? Diversos textos a gente vai estar colocando, explicando, falando esse assunto mais vezes para o nosso entendimento, ok? Por exemplo, para nós concluir aqui, acerca da última trombeta. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai falar um mistério. Eis que vos digo um mistério. Ok? Nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. No abrir e no fechar de olhos, ok? No piscar de olhos. Ele está falando da transformação, da glorificação do corpo, que será instantânea. A glorificação do corpo. Dos que morreram nele vão ressuscitar com o corpo glorificado, os que estão vivos serão transformados. Isso é no abrir e fechar de olhos. E, consequentemente, o arrebatamento da igreja, o encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai falar quando que será isso. No ressoar da última trombeta. Paulo está pregando para os gentios, a igreja de Coríntio,
trazendo esse ensino. Para os Tessalonicenses, no capítulo 4, onde lemos, ele fala de uma forma, de uma maneira, ok? Ele ensina de uma maneira, né? Para os Coríntios, ensina de outra maneira, só que é o mesmo assunto. E está trazendo detalhes. Uma carta que ele escreve a Tessalonicense fala de um jeito. Uma carta que ele escreve para o Coríntios fala de outro, mas é o mesmo assunto. Paulo não está falando de dois eventos diferentes. Ele está falando do mesmo evento, ok? É só nós somar. Pegar as informações e somar, ok? Os detalhes. Então ele vai falar no ressoar da última trombeta. Paulo fala, se tem a última trombeta, tem trombetas antes dela. Então Paulo vai falar que a glorificação, a transformação do corpo para ser arrebatado, para encontrar com o Senhor, ok, nos ares, acerca da vinda do Senhor que ele está falando ali, é no ressoar da última trombeta. E não existia Apocalipse ainda, ok? Não tinha Apocalipse ainda. Apocalipse viria a ser escrito muito depois, muitos anos depois. Ok? A revelação a ser dada a João na ilha de Patmos, muitos anos depois. Então Paulo não está fazendo referência a Apocalipse, porque não existia. Apocalipse está fazendo referência a Paulo, está confirmando que o apóstolo Paulo escreveu. Ok? É isso que está acontecendo. Chega Apocalipse é nos mostrado, é nos revelado 7 trombetas. E você vê claramente, com detalhes ali, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor na 7ª trombeta. Os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. E no capítulo 10, um intervalo que ele dá antes da 6ª trombeta para a 7ª, ele vai falar no capítulo 10, né, que não haverá mais demora. Não haverá mais demora. E quando tocar a última trombeta, vai se cumprir o que foi o mistério que foi dado aos seus servos, aos profetas. Ou seja, conectando a palavra mistério, né, com a 7ª trombeta que foi dada aos seus profetas. Isso fala em Daniel 12, esse mistério aí também. Não haverá mais tempo, né, e depois de um tempo, 2 tempos, né, e metade de um tempo. E Paulo tinha Daniel na mente, ok? Os profetas somando tudo, as informações e as visões do livro de Daniel, somou, ok? Com as profecias, com o estudo das festas, tudo mais, enfim. E nos traz esse entendimento, essa revelação. E mesmo com todas essas informações sobre a última trombeta, eles tentam, né? Infelizmente, eu já conversei com algumas pessoas às vezes cabeça meio dura, vai dizer que a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, versículo 50 ao 52, no ressoar da última trombeta, eles vão falar que aquela trombeta, essa última trombeta de Paulo ali, não é a 7ª de Apocalipse. Essa última trombeta ali de Paulo é a trombeta de Tessalonicense, enfim, e que não é a de Apocalipse. Não tem como eu desconectar isso, eu desmembrar isso. Deus está nos dando informações ali para somar. A 7ª trombeta que Paulo fala aos Coríntios, a última trombeta que Paulo fala é a 7ª de Apocalipse. E é a trombeta de Deus de Tessalonicense. E é o grande clangor de trombeta de Mateus 24, versículo 30. É só nós somar as informações, ok? Então tá claro, irmãos, tá claro, não tem como discutir um assunto desse. Se nós usar um pouco do raciocínio, né, pegar os detalhes, as informações, meditar um pouquinho, vai entender tranquilamente, facilmente, né, acerca desse assunto. Ok? Eu vou deixar uma lista, ok? Os textos vai passar aí durante o vídeo sobre a manifestação. Você medita nesses textos, nessas passagens sobre a vinda do Senhor, ok?
ok? Medita nas escrituras e vamos estar trazendo mais assunto aqui de escatologia, ok? Para nossa edificação. Vou estar falando breve sobre as bodas do Cordeiro, enfim, sobre outros assuntos, sobre falar um pouquinho mais sobre a parábola das 10 virgens, trazer mais acréscimo, mais detalhes, ok? Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma boa noite aí, fica na paz.